Lidamos com transformações o tempo todo. São redes sociais que hoje são utilizadas para as pessoas se comunicarem e para o mercado também se comunicar. São telefones, smartphones mais interativos, com mais tecnologias. São crianças lidando com jogos online ou jogos que são utilizados que às vezes os pais não lidam bem com isso. E exatamente desta forma a gente percebe que a transformação maior acontece na necessidade das pessoas de algo melhor, algo novo. Com essa necessidade, as empresas precisam se adequar a esse mercado. E para se adequar a esse mercado, elas precisam de profissionais mais bem preparados. O Brasil também entra nessa linha. E é justamente por isso que, a partir de agora, entra no ar o programa Talentos em Foco. Hoje nós vamos receber nesse primeiro programa, que é a inauguração do programa Talentos em Foco, uma profissional altamente renomada, uma profissional de alto gabarito, que é a Ana Maria Fernandes Rodrigues, consultora de recursos humanos. Fala um pouquinho de você pra gente, Ana. Quanto tempo você está no mercado mesmo? 25 anos. 25 anos. Já fazia bastante tempo. Desde quando me formei, até antes de me formar, já estava atuando na área de RH. Como estagiária, né? Ok. Mas é uma área bem interessante. Muito bom, né? A gente lida com pessoas, né? Eu também sou um profissional que lida com essa área e o meu interesse aqui foi trazer realmente profissionais que possam agregar para a nossa região e para o nosso país muita coisa boa. Vamos falar então um pouquinho, nesse primeiro programa, sobre como é que se faz, como é que se trabalha o desenvolvimento de pessoas, porque tanto a área de recursos humanos da empresa enfrenta muitas dificuldades em busca hoje de mão de obra, né? Eu acho que as pessoas, você que está nos ouvindo aí, tem uma empresa, um empresário, né? O pessoal da área de gestão de pessoas, tem procurado alguns profissionais e, aliás, eu ando pelo Brasil aí dando curso e eu percebo que as pessoas falam o tempo todo, qual é o seu problema? São profissionais para trabalhar na nossa empresa. O que você percebe disso hoje no mercado, Ana? É um problema realmente sério, porque, assim, os nossos empresários, de uma maneira geral, não todos, né, claro, mas a grande maioria contrata o funcionário sem saber muito bem o que ele vai fazer. Infelizmente, essa é a realidade. Por exemplo, você vai pegar um auxiliar administrativo, vai contratar um auxiliar administrativo. É só um auxiliar administrativo. Tem problema, preciso de uma descrição de cargo com auxiliar administrativo. Só que eu tenho auxiliar administrativo do setor de compras, do setor financeiro, do RH. São perfis diferentes. Então, assim, é muito importante que se tenha uma descrição de cargo, até para auxiliar quem vai fazer a seleção. Que pode ser uma empresa, pode ser alguma pessoa diretamente ligada à própria empresa, tá? O encarregado. Mas nem sempre esse encarregado também está qualificado para fazer essa seleção. Então, assim, é importante a gente começar a contratar. Eu quero preservar, eu quero transformar alguém, né, desenvolver alguém dentro de uma empresa. Primeira coisa que eu preciso fazer, contratar direito. Então, eu acho que aí começa por saber qual é a necessidade que a empresa tem de um profissional para uma área. Como eu lido também com pequenas empresas, eu acho que você também trabalha não só com as grandes, mas com pequenas, eu percebo algo assim bem interessante na contratação de profissionais dessas empresas. É assim, preciso de alguém para trabalhar na minha empresa, né? Eu brinco nos cursos que eu já vi isso várias vezes, vai atendimento. Aí um empreendedor, isso não acontece com você não, é só um exemplo, isso não acontece na sua empresa. Eu preciso de alguém bom para trabalhar. O melhor. Melhor. O melhor. Você conhece alguém bom, Ana Maria? Aí você indica, eu converso com essa pessoa, e ela começa a trabalhar, e ela pergunta assim, o que eu tenho que fazer? Aí vai fazendo aí, acompanha o fulano, faz alguma coisa. É isso mesmo que acontece mesmo? É isso mesmo que acontece. Então, E se perde, assim, essa pessoa que entrou, de repente pode ser até muito bom, né? Pode ser até o melhor. Só que dentro da estrutura ele acaba se perdendo. Porque ele não vai conseguir se desenvolver de uma maneira total o talento dele. A potencialidade que ele tem vai ficar restrita.
Até, vamos supor, vai acompanhando ele. Assim, não existe um treinamento. E assim, o dia a dia da empresa, é difícil você acompanhar o funcionário que está chegando. Ele se sente perdido. Muitas vezes, eu até brinco com isso, eu contratei o fulano. O pessoal não tem nem o cuidado, fala assim, com quem que ele vai almoçar? O que ele vai fazer? Quem são as pessoas que estão trabalhando com ele? Né? Ele é o que dentro dessa organização? Qual o papel dele? Aonde que ele faz? Qual a parte dele? Qual o sentido que ele faz dentro? E é importante ele saber disso. Até entra nesse momento uma coisa chamada integração, né? Que no Sim. Recursos Humanos, na gestão de pessoas, a gente fala bastante. E aí tem empresas que fazem uma integração, né? Assim, esse é fulano, ciclano, beltrano, aquela é sua mesa, pode começar a trabalhar. Exatamente. Aí a pessoa leva um choque, um banho de água fria e fala assim, mas como assim? O que eu vou fazer? Não, vai lá que vão conversar com você. Não, você vai aprendendo. Né? E você acaba perdendo essa pessoa. Ela Será pode que ser... a gente está exagerando? Isso é exagero? Não. Não, verdade. Não é exagero. Claro que tem empresas assim, lógico, tem empresas que têm uma outra realidade. Mas assim, a gente tem que pensar, você pode até me corrigir se eu estiver errada, né? Mas assim, a maioria das empresas são micro e pequenas empresas, né? A gente tem uma gama enorme. E assim, eles não têm uma proximidade com essa cultura de RH. Até eu percebo assim, que existe uma falta de conhecimento. E o medo também. Eu vou gastar um dinheirão para fazer uma seleção de pessoal. E às vezes não, a grande maioria das vezes, não é esse dinheiro todo que o empresário acha que vai gastar, e uma contratação errada vai fazer com que ele gaste muito mais. Porque eu já escutei isso algumas vezes. Eu contratei a pessoa. Nossa, mas ele era tão bonzinho, até ele fazer os 3 meses de experiência. Depois o cara mudou. Lógico. Tá, não é lógico, mas assim, isso pode acontecer. E assim, depois de 3 meses, você vai mandar essa pessoa embora, você gastou dinheiro em treinamento com ela, uma pessoa que você teve que ter a disponibilidade de ensinar essa pessoa, e fora o custo, que é o custo realmente que as leis brasileiras fazem com quando você tem os 3 meses já de emprego, né? Passa o prazo de experiência. Então, assim, é importante o empresário começar a ter essa sensibilidade de perceber que o mercado vai exigir isso dele. A pequena empresa é a maior fornecedora de serviços que a gente tem. E o próprio cliente dele está mudando. E está exigindo isso também. Até reforçando o que você está falando, 99% aproximadamente das empresas no Brasil são de micro e pequenas empresas, segundo dados do Sebrae. Nós temos aí 65%, aproximadamente a 70% de mão de obra que está nesse grupo de micro e pequenas empresas. E uma participação no PIB, que é o Produto Interno Bruto, cada vez maior, que chega a 30%, 40% dessas empresas. Então, o indicador de pessoas, de profissionais que mais estão ligados às pequenas empresas é cada vez maior. E é na pequena empresa que o item capacitação, né, voltando desde o recrutamento, acaba sendo mais deficitário. Nessa parte do recrutamento, aproveitando isso, você falou assim, então, do comportamento da pessoa quando ela vai entrar. Então, uma coisa importante, pelo que você me falou, levar em consideração na hora que você contrata, viu, empresário? Você vai contratar um profissional, o que você vai considerar lá quando você vai descrever a função? Então, descreve a função, qual é o nome da função, o que ele vai fazer, que tarefas ele precisa, qual é o perfil do profissional. Isso é importante. Que envolve o comportamento dele. Se ele precisa ser uma pessoa mais proativa, porque gente proativa demais, dependendo da função, pode dar problema. Sim. Se a pessoa for proativa demais, uma função que ela não pode ser, tá? Vai matar um gênio colocando ele no lugar errado. A pessoa, por exemplo, que não tem um nível de concentração muito alto, porque é uma pessoa que presta atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. É uma qualidade e é um problema para uma função que, de repente, precisa de muita concentração, certo? Exatamente. Então, a pergunta que muitas vezes as pessoas fazem, dá para prever isso, dá para verificar num processo de seleção se a pessoa tem esse tipo de característica no comportamento? Dá. E como é que é feito isso? Você pega a bola de cristal, não. chama uma cartomante, abre o baralho e as pessoas vão ver? Existem várias maneiras de você fazer uma seleção adequada.
né? Vai depender de muito do profissional que está envolvido numa seleção, nessa seleção. Por exemplo, você pode fazer um teste psicológico, onde você vai ver uma gama de coisas, de diferenças de personalidade, se a pessoa é concentrada ou não é concentrada, se a pessoa tem habilidade abstrata. Existe uma série de coisas que você pode ver. E existe também outras seleções que são os profissionais que não são psicólogos, que também fazem uma seleção voltada para identificar características dentro desse parâmetro, né? Que é o pessoal que pode fazer uma dinâmica de grupo, você sabe disso que a sua empresa faz. E outras coisas que você pode fazer de entrevista. Existem técnicas realmente de entrevista. E é uma coisa interessante que eu acho, né, que seria interessante até conversar e fazer um treinamento para esse pessoal também, das lideranças fazerem um treinamento de entrevista também, tá? Aprendendo técnicas de entrevista. Ou seja, mesmo que a gente pegue alguém na empresa que faça um processo seletivo pela empresa, vamos dizer que a empresa tem alguém que representa os recursos humanos, a gestão de pessoas, tá? Existe dessa definição. Mesmo ela entrevistando, de qualquer forma, esse profissional vai ter que ir para uma área. Exatamente. Ou para um gerente, um supervisor encarregado que vai ser o responsável por esse profissional. E é importante que esta pessoa saiba fazer o que perguntar, o que verificar. Tá? Porque não só no nível técnico, não, que na verdade pode ser aquela abordagem que ele faz porque ele é um gerente da pessoa, mas também na parte comportamental, o que interessa para ele nessa hora, né? Porque o que acontece? Eu posso ter um líder excelente, que desenvolve a equipe de uma maneira mais liberal. A equipe consegue fazer o trabalho de uma forma mais sozinha. Tá? Ele consegue fazer esse gerenciamento até, vamos dizer, à distância. E consegue, logicamente, fazer outras coisas em função de não estar tão diretamente ligado. Se ele colocar uma pessoa dentro dessa equipe que precise de um cuidado maior, ou que se desenvolva a partir de você ficar em cima, dando estímulos para ela, ele vai ter que mudar o perfil dele, da equipe inteira de gerenciamento. Então, isso é interessante, ele saber disso. Logicamente, se você for fazer uma seleção, você vai procurar adequar aquela pessoa, aquele perfil, não, mas aqueles candidatos que melhor estão dentro do perfil que aquele gerente ou aquele encarregado tem, para você mandar para fazer a entrevista. Mas é importante ele ver, porque quem conhece a equipe dele é ele. Ele vai sentir. Aquela pessoa vai trabalhar com aquela pessoa. Não vai dar certo. Ele sente isso. Ok. O papo está interessante. Dá para a gente falar bastante sobre isso. Nós vamos passar por um bloco de intervalo, e a gente volta em seguida para continuar o nosso papo aqui, ok? Para saber de tudo o que acontece no mundo motor, fique ligado no programa Alta Rotação. Aqui você encontra as principais novidades do mundo das 2 e 4 rodas. Lançamentos, test drives, competições, salões internacionais, além dos comerciais antigos. Programa Alta Rotação, aqui na TV Com. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Bom, estamos de volta com o programa Talentos em Foco. Eu estou conversando aqui com a Ana Maria, mas a gente vai conversar em seguida com ela. Eu vou falar de uma programação, já que a gente fala de desenvolvimento de pessoas. Semana que vem o Sebrae, aqui em Santos, na Regional de Baixada Santista, vai fazer um encontro sobre inovação, que é dia 26 de agosto, às 18 horas, no Mercado Municipal, né? Mais informações vocês podem pegar no próprio Sebrae aqui em Santos, né, com o telefone 13 3289 5818, ou pelo site do Sebrae,
que é www.sebraesp.com.br. O Sebrae tem muitas atividades e muitas ações para os empreendedores e para que prepare esses empreendedores para gerenciar melhor o seu negócio e, por consequência, gerenciar melhor também as suas equipes, né? Né, Ana Maria? Sim. É bom gerenciar o seu pessoal. Opa, muito bom. De maneira adequada. Porque daí eles também produzem melhor, né? Isso aí. E a gente estava falando então que algumas coisas importantes no processo de desenvolvimento de pessoas, primeiro é contratar alguém direito. Então, estou recapitulando aqui com você, a gente falou no recrutamento da importância de ter uma boa descrição da função, para saber para que eu quero um profissional que vai se enquadrar dentro da empresa para buscar algum resultado que a empresa pretende. Outra coisa é, como é que eu faço a captação desse profissional? Nós não falamos ainda do recrutamento. Não vamos falar hoje sobre recrutamento, vamos falar sobre seleção. É quando os candidatos vêm até a gente, né, vêm até a empresa, e você vai buscar em cima desses candidatos quais as características que esses candidatos têm de acordo com a vaga que você, né, tem. E aí esse é um processo importante, que vai desde a entrevista, se foi escolhido o processo de entrevista do profissional, se foi escolhido dinâmica de grupo, que é uma atividade que você vê essas pessoas agindo, atuando em grupo e um pouco mais soltas para que você veja o comportamento, e testes que podem ser feitos, testes técnicos, testes práticos e também chamados testes psicológicos. Nesses testes psicológicos é importante ressaltar que para que eles sejam aplicados existe uma profissional, uma psicóloga, né, que é o seu caso, por exemplo, que deve estar presente, né, para poder... na verdade não é presente, é ela que aplica o teste psicológico porque tem autorização para isso, né? Mas existem alguns testes mais simples que os profissionais podem utilizar que não são testes psicológicos. Mas como sempre, e isso é o caso do teste psicológico também, são ferramentas de apoio para que você tome a decisão sobre o candidato que você está recrutando, né, que você está selecionando. Bom, aí a gente entra no profissional que já entrou na empresa, né? E aí comentamos aqui sobre a questão do como é que ele se integra à empresa e tal. E pensando assim, para que essa pessoa se adeque às necessidades técnicas e comportamentais da empresa, o que pode ser feito para que ele possa, primeiro, começar a trabalhar direito, né, de acordo com o que se quer, e depois a gente fala um pouquinho sobre o desenvolvimento dele na empresa. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer quando a pessoa entrou na empresa é a mesma coisa que você receber na tua casa. Você tem que receber bem esse candidato, tá? Esse teu funcionário. Ele tem que se sentir, eu vou colocar isso entre aspas, mas é a realidade, na casa dele. Ele tem que se sentir confortável para poder se sentir acolhido e também para poder brotar, florescer, tá? Ter essa condição de florescer. Porque às vezes a pessoa tem um potencial enorme, isso eu cansei de ver. Das pessoas terem potencial e a empresa, de uma maneira geral, ela não permitia, ela nem se dava conta disso, né? Que essa pessoa se desenvolvesse. Então isso é muito ruim, porque aí você vai perder um talento que está lá, que você já tem e que você não soube, vou colocar isso assim, né? Tem a plantinha, não soube adubar para essa plantinha crescer. E isso acontece muito, porque às vezes muita gente acha que você, para reter, é a questão só financeira. E a questão financeira, na verdade, ela é importante, claro que ela é importante, né? Não tem como não ser importante, mas ela não é primordial. Se você tem uma empresa que você se sente bem, se sente valorizado, que você sente que você está crescendo, tá? Dificilmente você vai sair dessa empresa. E aí tem um fator importante, a gente não vai falar nesse programa, mas vamos ter programas para falar sobre isso, as novas gerações que podem ganhar bem, e mesmo assim, a X e a Y, por exemplo, que podem ganhar muito bem, mas se o desafio não for interessante, se ele achar que aquilo não está bom... Ele sai mesmo. Tranquilamente. E nem pisca. Na época que nós éramos mais novos e saímos da faculdade, né, Ana Maria? Existia uma coisa muito forte que era aquela coisa de você se manter por muito tempo numa empresa. Hoje isso não é mais uma verdade, é uma transformação. Sim. O mercado hoje tem esse comportamento, muito por causa dos próprios profissionais. É um movimento mesmo. Você falou da coisa de mudança, de transformação. E isso eu acho muito importante, o empresário ver isso. Tá? O mundo mudou.
Né? O Brasil está mudando, lógico, em função até do mundo. A gente é um país globalizado. Hoje em dia, você sabe das notícias assim no piscar de olhos. E assim, o que era interessante antigamente, né? Aquele cara que fica 10 anos na empresa. Isso não é mais a realidade. Você não vai conseguir achar isso nesse novo perfil de funcionário. Tá? Então, assim, eles vão ter que aprender também a lidar com essa nova realidade. E eu acho, assim, importante eles terem a oportunidade de, através até do programa mesmo que vocês estão fazendo, de eles poderem ver essa nova realidade, aprenderem isso, abrir um espaço que está faltando. Porque, eles, assim, quando você não conhece, você fica com medo. Tá? Você fica na defensiva. Isso é natural, o ser humano é assim. É aquele negócio que eu estava te falando da seleção. O pessoal, não vou fazer, nem vou mandar fazer uma seleção, porque isso daí deve custar uma fortuna. Porque não conhece. É o medo até do próprio desconhecido. E o custo das recontratações consecutivas, é muito maior. Justamente porque não contratam um profissional de uma forma correta, acaba gerando um problema sério, não só de custo financeiro, mas de problemas que acontecem dentro da empresa. Sim. Porque se troca a pessoa. Porque uma das coisas que acontecem nas pequenas empresas é que, por exemplo, eu acho que acontece em algumas, é que dependendo do tamanho dela, se alguém sai de uma função, a área inteira saiu, né? Você, por exemplo, tem alguém que trabalha no financeiro, é o fulano do financeiro. É o fulano do financeiro, ele faz tudo. Se essa pessoa mandar embora ou ela sai da empresa, a área saiu, porque dependendo do caso não existem procedimentos bem estruturados e tal. Esse é um outro ponto que no futuro a gente vai falar sobre isso. Mas fundamental, a pessoa vai ser inserida num novo contexto, com um novo profissional que você vai colocar. Ele precisa ser bem acolhido e precisa ser preparado para que ele atenda a realidade da empresa. Acho um ponto importante no processo seletivo ressaltar o que a gente está falando, é que tipo de profissional eu tenho interesse em contratar a partir do momento. É um profissional, nós chamamos júnior, pleno ou sênior. É um profissional que tem pouca experiência, né? Ou se ele já tem uma certa experiência, ele é uma pessoa de alta experiência. E isso vai mudar a condição de remuneração desse profissional, né? E também o que é oferecido como atrativo, outros tipos de atrativo na empresa. E ressalto que isso não é só para a grande empresa, não, viu, pessoal? Isso também para as pequenas empresas. Então, achar que coisa de plano de carreira é coisa de grande empresa. A diferença na pequena empresa é porque é menor. Sim. Né? Então, mais alguma dica que você tem em relação a como é que a gente desenvolve as pessoas dentro da empresa? Uma coisa que eu acho importante também, que eu vi muito, né, a coisa de treinamento, de desenvolvimento, é colocar o líder que não está preparado e promover esse cara. Gente, às vezes a pessoa pode ser assim excelente para fazer aquela função, mas ele não está habilitado ainda para ser um líder. E ele precisa ser treinado. Precisa ser, porque se o cara for muito bom, tá? É um excelente profissional. Você tira ele de um setor, ele é um analista sênior, tá? Mas ele nunca gerenciou uma equipe inteira. E coloca essa pessoa para gerenciar uma equipe de 3 ou 2 pessoas. Se ele não tiver um treinamento adequado para isso, você vai perder um excelente líder, um excelente analista sênior e vai ganhar uma porcaria. Aliás, gerente, aproveitando que você falou, tem uma pesquisa no passado levantada pelo ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, que fala dos investimentos que para este ano, né, que fizeram para este ano, sobre orçamento, o que eles queriam investir em relação à área de treinamento. Primeiro que eles aumentaram em 15% o orçamento do ano passado para cá. Outros focos interessantes é que os treinamentos serão dados de liderança, 80% dos treinamentos é liderança, 41% dos treinamentos é qualidade no atendimento, isso as grandes empresas que foram pesquisadas. Eu acho que as pequenas também buscam a capacitação nisso. Comunicação, 38%. Segurança e treinamento obrigatório, 24%. E tecnologia da informação, 19%. As pessoas, em alguns casos, aí depende do segmento, gostam ou reclamam de falta de investimento, aí depende do segmento que é utilizado. Eu não sei, hoje ainda não tem esse levantamento, mas como é que o comércio aqui na nossa região tem investido nisso? Associação comercial, sindicato comércio varejista, eles articulam bastante, mas eu não sei o quanto o empresário faz isso. Então, o empresário presta atenção nisso, tá? Presta atenção na capacitação, mas não é o curso pelo curso.
é o que você pretende ao mandar alguém para o curso, ao contratar um profissional para trabalhar uma capacitação, um desenvolvimento da equipe. E é como você fala do líder, né? O líder entra, ele se torna líder, não é preparado, eu já vi isso em grandes empresas, e depois vai se treinar um pessoal em atendimento, que é um caso aqui que foi levantado, e a gente faz o treinamento, por exemplo, contratado para treinar, e o líder não acompanha o desenvolvimento desses profissionais no dia a dia. Então, acho legal também ressaltar para vocês que além disso que ela falou, é importante que a liderança pronta, né, que esteja pronta e se desenvolvendo, acompanhe a sua equipe dentro das capacitações que são feitas na empresa. Seja terceirizada essa capacitação, contratando outros profissionais, seja o próprio líder ou pessoas da própria empresa que capacitam os funcionários, que também isso é muito bom, né? Sim. É um trabalho até de estímulo das pessoas e descoberta de novos talentos, não é isso? Tem algumas empresas até, isso também eu acho muito interessante. Muitas vezes o profissional fica muito acomodado, tá? E acha que assim, a empresa tem que promover porque ele já tem 10 anos de empresa, né? E assim, isso não acontece, isso daí podia ter acontecido há um tempão atrás, tá? Antigamente, se você tinha 10 anos, você ganhava um salário maior. Hoje em dia isso não acontece mais. Então, ele também tem que se preparar enquanto pessoa e profissional para também estar pronto para esse novo mercado. Tá? A empresa tem que investir nele, lógico, mas ele também tem que ir atrás de correr para se profissionalizar de uma maneira mais adequada para o mercado que está vindo. Então, isso é importante também. Algumas empresas que até fazem convênio com faculdade, grandes empresas fazem isso, pagam parte também dessa instrução, né? Mas eles também têm que começar, assim, não é começar, muitos deles já fazem isso, mas também tem essa consciência que isso daí também é uma coisa que eles têm que fazer, tem que vir deles, o comportamento também. Bom, vocês viram que tem muito assunto, né? A gente introduziu agora a questão do desenvolvimento de pessoas. A partir do que foi falado hoje aqui em entrevista com a Ana Maria, muitas coisas vão ser trabalhadas aqui com outros profissionais, ou com mesmo a Ana Maria chegando aqui conosco. Então tem muita coisa para falar, não só na nossa região, mas também do Brasil. Ana Maria, eu quero agradecer a sua presença. Imagina, eu que tenho que agradecer a você pelo convite. Muito obrigada. Estou muito feliz que agora a nossa região possa contar com essa fonte de informação, que eu acho que é muito importante, e sucesso na sua nova jornada. Obrigado. Vai aparecer na telinha aí o endereço que vocês podem entrar em contato conosco pelo Facebook, ok? Que é o facebook.com/invertida Talentos em Foco. Vocês entrem lá. Por enquanto a gente não tem e-mail, mas logo nós teremos e-mail. Então você entra lá, interage com a gente vai colocar os dados da Ana Maria para quem quiser. E agradeço muito a audiência de vocês e peço para que vocês contribuam também lá no Facebook, né? Que temas que vocês acham interessantes serem trabalhados, que pontos vocês consideram importantes também e sugestões. São muito bem-vindas também, tá? Muito obrigado de novo, Ana Maria. Obrigado e até mais para vocês. Até semana que vem. Obrigado.